Ora, bem-vindos a mais um programa Educação para a Saúde. Hoje, como convidada, a doutora Carla Novaes. É médica, pediatra, especialista em imunoalergologia, mas antes de começarmos aqui esta nossa conversa e até abordarmos aqui alguns temas que na área da doutora Carla serão importantes e eu até porque a conheci recentemente e gostava que ela, assim como me disse a mim, qual é o objetivo enquanto abraçou esta profissão da medicina, a forma de estar na vida com os seus e com os seus pacientes. Sim. Olá, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por me terem acolhido aqui. E o objetivo que eu tenho no meu propósito de vida é efetivamente acolher as pessoas. O acolhimento das pessoas está no fascínio que eu tenho pelo ser humano e no fascínio que eu tenho por ajudá-lo a sentir-se bem, a concretizar os seus projetos, a ter família feliz. E para termos uma família feliz passa por estarmos bem. Portanto, e o estarmos bem passa por efetivamente identificarmos alguns problemas que estão em nós, seja do foro emocional, seja do foro físico, seja de algum distúrbio do aparelho do sistema, seja respiratório, gastrointestinal, nefrológico, urológico, ginecológico, dermatológico. Portanto, tudo isso numa situação de identificar a desvida normalidade, intervir corrigindo, para trazer de volta o bem-estar físico, emocional e mental. E, portanto, este é o objetivo da medicina, como ela é definida pela OMS, e eu abracei a medicina há muitos anos com um propósito de ajudar e de sentir-me feliz com a felicidade deles, das pessoas. Portanto, a felicidade do outro torna-me feliz. A saúde que eu proporciono ao outro dá-me saúde a mim. Então, eu entro no projeto da pessoa, eu percebo a medicina como ela é, entendendo como funciona o corpo humano, entendendo como é a fisiologia do corpo humano, entendendo como deve estar tudo em harmonia e ouvir e estar atento aos detalhes para fazer uma compilação dos detalhes, e isto em fração de segundos, e apresentar uma solução. Portanto, seja uma criança, seja um bebê, seja uma grávida, ainda com um bebê em gestação, seja um adulto jovem, seja um adulto, seja até uma pessoa com mais idade. Portanto, eu não limito o meu trabalho a uma faixa etária. Eu tenho um objetivo que é usar a minha sabedoria, que é uma sabedoria de estudo e experiência. A formação académica é base, a formação hospitalar é muito importante, a integração com toda a informação que vem até nós de diversos casos, portanto, de foro, seja o que for. Portanto, os hospitais são fontes de formação muito importantes e o trabalho multidisciplinar num hospital é efetivamente muito importante e enriquecedor. E eu tive o privilégio de trabalhar em hospitais que foram a minha casa e que foi onde eu realmente aprendi e também trabalhei a minha pessoa, procurando ver e ir buscando outras coisas que às vezes entendesse que esse hospital poderia não estar tão bem preparado para a minha formação, e daí eu ter me diferenciado depois na imunoalergologia pediátrica. E isto eu fiz fora do país, fiz em Londres, no chamado hospital, no St. Mary's Hospital, portanto, ligado ao Imperial College, e, portanto, isso foi um acrescento da formação, portanto, mas a minha base de formação é médica, eu sou médica por definição. Então, eu pego na pessoa e trato-a. E depois a especialidade ou as subespecialidades, porque depois de ser médica, escolhi pediatria. E a formação de pediatria é uma formação longa, mas é uma formação muito enriquecedora. E depois da pediatria, escolhi dentro da pediatria diferenciar-me na imunoalergologia, mas não foi para ser imunoalergologista. Daí a minha decisão de, há muitos anos, ter optado por criar o meu conceito e levar a cabo a concretização de um objetivo que é criar um espaço diferente, um centro pediátrico diferente, onde eu consigo trabalhar sem limites de ação sobre áreas.
Ou seja, eu sou imunoalergologista pediátrica, mas eu sou pediatra e eu sou médica. Então, eu quero fazer a fusão de tudo. E com a fusão de tudo, eu tenho uma equipa extraordinária, porque depois é preciso deles, e eles precisam de mim, e eu, como gosto do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, exatamente, que é enriquecedor para mim, enriquecedor para o paciente, e cria uma solução boa e rápida. E, portanto, aí o paciente depois será efetivamente encaminhado para as áreas que sejam pertinentes. E eu, curioso, quando conheci o projeto que a doutora Carla Novaes está à frente, juntamente com a doutora Celeste, fiquei fascinada precisamente com essa forma de estar. E a doutora Carla disse-me desde o início: eu primeiro sou médica. Depois escolhi então a pediatria, e isso é muito importante. E depois, no vosso espaço, ter então várias especialidades que, como diz a doutora Carla, depois encaminha dentro do vosso espaço para quem de direito. Mas, essencialmente, perceber que, numa das coisas que também me disse, é que faz sempre o acompanhamento, ou seja, o paciente que vai ter consigo, depois não o larga enquanto ele necessitar do seu acompanhamento, não é? Não é aquelas visitas de hoje vou e depois não aparece mais. Sim. Acho que é o cuidado, tem o cuidado de acompanhar sempre. Eu estou sempre disponível, ou seja, a minha disponibilidade para ajudar faz parte da minha forma de estar. Eu nunca abandono uma pessoa, mas não a torno a prisioneira do meu tratamento. Isto é importante que se entenda. Porquê? Porque a pessoa vem até mim, seja para pedir uma opinião, seja porque tem um problema, mas se ela entender que está bem, ou que ficou bem, que não precisa, e eu fico feliz por ter ficado bem, e ponto. Podem passar 10 anos, 20 anos, e eu sentir-me feliz por ter ajudado no momento em que foi pertinente a minha intervenção. O que acontece é que quando as pessoas sentem que deste lado existe um trabalho de coração, existe um trabalho com sabedoria, existe um trabalho com resultado, obviamente que as pessoas, sempre que precisam, ligam e vêm. E eu abraço-as da mesma maneira que abracei da primeira vez. Portanto, seja agora, seja há 20 anos, porque eu já sou médica há mais de 20 anos. Quem diria? Sim, já há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Falando, agora que já demos aqui um lamiré sobre a forma de estar da doutora Carla e do espaço que tem no centro de Famalicão, quais são, na sua opinião, enquanto médica, mas se calhar abordávamos aqui enquanto pediatra também, quais são os problemas que mais a preocupam ou que as pessoas mais recorrem a si nos dias de hoje? Nós estamos a passar uma fase muito complicada com esta questão da pandemia, muitos medos, muitas inseguranças, mas enquanto pediatra, qual é a questão que mais a preocupa nos mais pequenotes? Nada me preocupa, porque eu entendo que para tudo há uma solução. Eu sou uma pessoa de criar, há um problema que se apresenta e eu crio uma solução para um problema. Portanto, sou uma pessoa sem preocupações. E quando as pessoas me procuram porque têm situações para resolucionar e às vezes estão em situações de desespero. Isto eu estou a dizer desta maneira porquê? Porque a patologia de hoje sempre existiu, no antigamente, e nós saímos de uma situação de confinamento, de uma pandemia, mas eu nunca deixei de abraçar o meu projeto e de abraçar o trabalho. Eu nunca, em momento algum, fiquei por casa e deixei de atender os meus doentes por receio do contágio. Portanto, eu sempre vim para o consultório, eu sempre estive disponível, sempre abracei. Porquê? Porque eu sinto que é um espírito de missão. Portanto, e as pessoas, se antes me procuravam para as ajudar, seria uma cobardia e eu não estar em momentos tão difíceis como estes. Portanto, e eu nunca deixei de estar em palco e a atuar e a resolver e a solucionar, seja uma palavra de telefone, seja um e-mail para encaminhar, seja uma análise para ver, seja um projeto para crescer. Porque o projeto também cresceu em época de pandemia. Nós não abrandamos o projeto em época de pandemia. Porquê? Porque o fundamento do nosso trabalho é um fundamento baseado na sabedoria.
e na pessoa. Ou seja, os pais têm um projeto quando o filho é programado, digamos, que na maioria das vezes hoje existe planeamento familiar e o casal decide ser então pai e mãe, obviamente. Então é tudo projetado a pormenores. É projetado o tipo de fraldas que vão usar, é projetado a chupeta, é projetado o suporte para a chupeta, é projetado o biberão, é projetado a alcofa, é projetado o berço, é projetado o quarto, se vai ser rosa, se vai ser azul, se vai ser dourado, se vai ter peluche, se não vai ter peluche, se vai ter tapete. É projetado as mantinhas, é projetada a roupa, é tudo projetado. E quando o bebê nasce, o ambiente, de onde ele vem, é o ambiente mais puro que existe, porque é dentro da barriga da mãe. E quando o bebê nasce, ele é exposto a uma série de condicionantes no meio ambiente exterior. E então ele é bombardeado com agressões, seja do foro irritativo de pó, pólenes, tecidos, e é um bebê não é um adulto em miniatura, porque isso é uma forma errada de pensar na criança, é efetivamente um ser humano que tem o corpo já todo formado anatomicamente, mas vai ter um processo de crescimento. E esse crescimento passa por um crescimento estatural, passa por um aumento de peso e passa por uma aquisição de competências cognitivas. Tudo isso depende da gestação. E na gestação é o início da pediatria. Começa na gestação, o acompanhamento da grávida, a tranquilidade que ela sente na gravidez, a forma como ela e o marido, o pai, vão encarar a paternidade e a maternidade, porque os pais projetam tudo em detalhe de conceito ambiental, mas às vezes não projetam o que vai ser se ele tiver e se for um bebê que nos dê problemas, e se for um bebê que seja difícil de adormecer, e se for um bebê que tenha cólicas, e se for um bebê que bolsa, e se for um bebê que não mama, e se for um bebê que nos está a tirar as horas de descanso. E eles não pensam nisto. E quando os bebés nascem, eles vão ter isto tudo, a maioria das vezes. Feliz é o casal que tem um bebê a dormir a noite completa, feliz é o casal que tem um bebê que não dá problemas, que não tem um problema de pele, que não tem um problema respiratório, que não tem uma gastroenterite, que não tem uma dermatite. Portanto, feliz é o casal que o bebê nasce e tudo o que é projetado ao pormenor é um sonho. Então, o bebê, quando nasce e tem uma imaturidade do ponto de vista do sistema gastrointestinal, porque ainda tem, e nomeadamente até aos 3 meses de idade, também tem uma imaturidade do sistema imunológico. Portanto, é daí que nós temos que preconizar um plano de vacinação. Então, tudo isso é levado a curso, uma estimulação do sistema imunitário para a resposta com anticorpos. Portanto, onde a alimentação é pertinente, tudo que nós comemos vai influenciar a nossa saúde. E nós sabemos que a mãe, quando amamenta, e assim é esperado que seja, porque o leite materno é, sem dúvida, o melhor alimento para o bebê. A decisão da escolha da mãe em comer vai ser a escolha do bebê. Ou seja, ela vai escolher e vai influenciar. Só que a alimentação é uma escolha e a nutrição é um processo de digestão. Então, a mãe faz uma escolha alimentar e, se der o peito, o bebê, não tendo essa capacidade digestiva, vai ter distúrbios gastrointestinais, que são os mais frequentes logo que eles nascem. Mas estes são os problemas do bolsar, é o problema da má digestão, é um problema da cólica, é um problema do choro, é um problema da obstipação ou dos eritemas perineais. Mas depois surgem outros problemas quando geneticamente existem, que é uma herança eventualmente imunoalergológica, ou seja, se a prevalência da alergia é muito alta, então essa criança, sendo uma criança com risco de aquisição, que transporte geneticamente essa herança do pai ou da mãe, ela está numa fase, a partir dos 0 dias de vida, e para não dizer já in utero, a ser uma possível bebê para desenvolvimento do mecanismo alérgico. E isto acontece dos 0 dias até aos 7 anos de idade. Mas se devidamente tratada, atempadamente, tudo isso se controla. A alergia é uma doença bimodal. Manifesta-se na infância, se bem tratada, trata-se dos 0 dias aos 7 anos de idade, sem complicações, nomeadamente do foro do otorrinolaringológico, a nível
de otites, que são a complicação mais frequente, a pneumonia, portanto, e nós conseguimos tratar, mas depois, se houver uma resolução do problema, ela poder-se-á manifestar na altura da fase chamada adulto jovem. Então, é a idade em que os pais estão a ser pais, nesse momento. Ou seja, aqui depois há doenças que se sobrepõem. Os pais estão a manifestar porque estão na segunda fase do estadio da vida em que manifestam esse mecanismo e os filhos estão a manifestar pela primeira vez. E, portanto, é aí onde se encontra depois o meu trabalho, que é, como imunoalergologista, tratar, mas como imunoalergologista estar atenta ao problema que o pai e a mãe têm e muitas vezes não sabem que têm, e é aí onde eles me pedem ajuda e eu não tenho um bloqueio da faixa etária. E então eu pego na criança, eu trato a mãe e trato o pai e faço com que aquele momento, que é um momento de problema, eu apresento uma solução para a criança e para os pais, para que os pais possam ter a criança com qualidade de vida e que ela lhes possa transmitir qualidade de vida para eles também. Porque senão o foco passa a ser a doença da criança ou o distúrbio da criança e os pais deixam de ter tempo para o casal. E a maioria das vezes o casal acaba por entrar em processo de perda de tempo, falta de tempo um para o outro. E existe a chamada falta de paciência de um para com o outro. E então, quando uma criança surge, que deveria ser um ponto de união, por vezes, isto é realidade. Ela acaba por ser uma dissociação da harmonia de casal. Porquê? Porque tudo é um problema e tudo, uma noite mal dormida é uma noite mal dormida, mas 2 ou 3, ou uma semana, ou 2 semanas, ou 1 mês, ou 3 meses, é diferente de ter uma noite mal dormida ou de ter 3 meses ou 3 anos de noites mal dormidas. Portanto, isto acarreta depois um processo cumulativo de cansaço. E o cansaço, inevitavelmente, interfere na forma como as pessoas reagem. E as pessoas reagem o casal e, muitas vezes, entra em desarmonia a família. E eu estou atento aos pormenores, que é corrigir a criança. Eu faço questão de ajudar e faço questão que o casal consiga perceber que aquele filho é uma mais-valia, um acrescento à harmonia de casal e ao amor que une os dois e também tratar a patologia dos pais caso se apresente, que é isso que eu faço gratuitamente, porque eu olho para a pessoa e vejo e já estou a falar. Eu faço isto assim. E é aí que eu depois trato os adultos, os avós, os bisavós e toda a gente que tem problemas e precisa, depois acaba por doutora Carla isto, doutora Carla aquilo, mas já agora não se importa de ver. Não, sem problema, claro, porque não? A tal medicina que a diferencia dos outros, é essa, é uma forma de estar, não é? Mas isto não é ensinado. Isto é o meu sentido. Exatamente. Isto é sentido, é a forma como eu vejo que é gostar da pessoa e gostar de ver o casal feliz. Exatamente. Eu gosto de ver os casais, o pai e a mãe, a sentirem-se felizes com a criança. E porque aquela criança precisa de amor, mas é uma criança que precisa de cuidados. Mas as crianças também são crianças com as suas birras depois, com as suas noites menos bem dormidas. E muitas vezes eles entendem que a criança tem um feitio difícil, tem uma personalidade muito complicada. E às vezes não é nada disso, porque a criança tem, regra geral, razão sempre. E os pais, por vezes, acham que não. É feitio difícil, dorme mal, se eu agora vou ter muitos problemas, isto vai correr mal, é na escola. E não. Então é preciso olhar, ver, interpretar, corrigir e ajudar os pais a esclarecê-los. Porque em consulta médica há um problema que se coloca perante mim. Por exemplo, que me perguntou há pouco se é cólica, se é patologia respiratória, se é patologia gastrointestinal. Às vezes os pais dizem, a senhora vem aqui por causa do nariz, mas não olho para o nariz, eu olho para tudo. Porquê? Porque às vezes não é o nariz, às vezes o nariz está obstruído porque há um refluxo. E é preciso tratar o trato digestivo. E às vezes o nariz está obstruído, porquê? Porque o uso de tecidos em casa, junto ao bebê a dormir ou à criança, está a fazer um processo de irritatividade. Ele está a ser irritativo e está a criar uma obstrução a nível respiratório. Portanto, há imensas questões que os pais trazem para procurar ajuda. Mas às vezes para eles é uma coisa, mas eu como vou ao detalhe e vou perguntando e pergunto, porque eu sou a pessoa de comunicar. Então, eu não espero que me digam, eu vou perguntar para que eu consiga integrar
a informação toda que me trazem, na observação que eu vou executar, porque eu não deixo nunca de ver ninguém, eu passo de fio a pavio, e depois, em conformidade com isso, eu faço a fusão de conhecimentos, desde a informação que é colhida, da observação que eu faço, eu avalio e em fração de segundos eu faço um plano. E esse plano será bem sucedido, que é para isso que eu trabalho. Exatamente. Mas exige um compromisso de 50% do outro lado, que é sempre isto que eu digo. Metade do trabalho é feito por mim, os outros 50% é feito por vocês. Porque em pediatria, quando nós estamos a cuidar de alguém, nós temos um prestador de cuidados. Então vamos contar com o apoio daquela pessoa que nos procura e por isso ela tem que estar motivada para. A motivação dos pais para o resultado é tão importante quanto a minha avaliação. Porque se não estiverem motivados para tratar o filho, e não estiverem interessados em tratar o filho e em perceber o que se passa com o filho, eu também sou-lhe honesta. Não é prazeroso tratar dessa maneira, porque eu trato para curar. Eu intervenho para ajudar. E então é pertinente que a pessoa que me procura esteja motivada. Exatamente. Portanto, quem vai à consulta, os pais que levam os filhos à consulta, é que não fica só cingido à criança, mas a doutora abraça um todo. Todo. Eu abraço sempre o todo. Sempre o todo. E estou atenta aos detalhes. À relação do casal, à relação dos avós, à forma como os pais vão cuidando, não é? Ao interesse ou às preocupações que eles têm, eu ouço e depois crio, portanto, estratégias para adquirirmos o resultado e que seja um resultado de felicidade, obviamente. Sem dúvida. Felicidade. Porque quem tem saúde tem o bem mais precioso, porque o ser humano, nós somos educados para nos formarmos, para termos um curso e para termos um curso e trabalharmos e termos um ordenado e termos a nossa casa e termos a nossa família, e termos o nosso carro e termos as nossas mobílias, as nossas decorações, as nossas roupas, irmos de férias, etc. Mas nós não temos uma educação de cuidar. E é aqui onde eu acho que as pessoas deviam pensar melhor no que é realmente viver. Porque as pessoas não vivem o dia a dia. As pessoas pensam no amanhã e deixam de viver o hoje. Então elas têm que viver o hoje e é viver a pensar nelas. Portanto, quando há bocadinho dizia que eu sou médica há mais 20 anos, sou médica há mais 20 anos, entrei na medicina por vocação, eu amo o que faço. E todos os dias eu vou muito feliz para o meu trabalho. Portanto, faço com gosto e tenho sempre uma palavra de carinho e de conforto para dar aos outros. Mesmo na minha equipa de trabalho, eu abraço a minha equipa de trabalho. É uma equipa em que nós estamos todos unidos e todos com o objetivo de ajudar. Não poderemos estar ali de outra maneira. Nós não estamos ali com o objetivo de ser um centro onde a pessoa recorre ao local, porque já agora vou ali ou para ver o que é que... Não queremos ser esse sítio, nós não somos esse sítio. Nós somos um sítio onde as pessoas estão ali preparadas, muito bem preparadas do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de estrutura, de acolhimento, do ponto de vista de equipamento tecnológico, do ponto de vista de caráter humano. E, portanto, temos uma integração que vai, efetivamente, ao encontro de uma resposta global. Portanto, é isto que eu, todos os dias, abraço a equipa e motivo a equipa e quero que a equipa esteja. Eu sou um elemento no meio deles. Portanto, embora um elemento líder e pivô, porque as pessoas procuram e eu... com a experiência que tenho, delineio e oriento, elas já sabem, ou eles já sabem, o especialista em causa, na intervenção, que será feito assim e eu sei que o resultado vai ser assim, como eu pretendo. Porque só assim é que faz sentido. E está bem. Precisando, estamos lá de novo para o que precisarem. É sempre a minha postura.
Eu não acorrento ninguém ao meu trabalho. Esta entrevista serviu também, de certa forma, para conhecermos um pouco a doutora Carla. Nós estávamos aqui a falar do espaço, da equipa, mas a equipa da doutora Carla está no centro da cidade de Famalicão, na Novaes Clinics, portanto, é sem dúvida alguma um lugar. Se precisar de ajuda, e depois desta explicação toda, já sabe, nós vamos com certeza ter a oportunidade de ter aqui a doutora Carla, até para tratarmos de assuntos mais específicos na sua área de intervenção. Resta-me agradecer-lhe este bocadinho, eu sei que é muito ocupada, sim, porque está sempre com muitas consultas. Eu gosto de estar ocupada. Já deu para perceber, é a energia que a alimenta, não é? Doutora Carla, foi mesmo um prazer conhecê-la. Eu gosto muito de cuidar dos outros, as pessoas é que me fazem caminhar todos os dias. Isso é ótimo e vê-se em si. Muito obrigada por este bocadinho a nós e até à próxima. E cuidem. A saúde é o bem mais precioso. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada eu.